Eu lancei-me em frente do Bentley preto, fazendo 40 pela Oeste 25ª, porque homens com armas batem homens com dinheiro, e eu estava apostando minha vida que quem estava lá atrás daquele vidro fumê tinha ambos. O carro parou 6 polegadas dos meus joelhos. Eu não tive tempo para sentir alívio. Atrás de mim, passos pesados, rápidos, profissionais. Os homens da van de quem eu tinha me libertado por talvez 30 segundos, mas eles já estavam fechando a distância. A porta traseira do Bentley abriu. Entre! A voz era fria, precisa e completamente desinteressada no meu pânico. Eu não olhei para o rosto anexado a ela. Eu mergulhei no interior de couro, e a porta fechou com um baque antes mesmo de eu ter puxado minhas pernas completamente para dentro. O carro moveu-se antes dos homens nos alcançarem. Através do vidro traseiro fumê, eu os observei parar no meio da rua, respirando pesadamente, mãos indo para telefones em vez de armas. Eles estavam ligando para alguém. Você acabou de tornar isso significativamente mais complicado. A voz veio das sombras ao meu lado, masculina, controlada, com uma ponta que sugeria que complicações eram geralmente resolvidas com extremo preconceito. Eu finalmente olhei para ele. Ele era mais jovem do que eu esperava, talvez 35, cabelo escuro penteado para trás de um rosto que poderia ter vendido relógios em Milão se aquelas maçãs do rosto não tivessem sido arranjadas em uma expressão de controle absoluto. Seu terno era cinza carvão, perfeitamente ajustado, e ele o usava como armadura. Tudo sobre ele dizia dinheiro, mas a maneira como ele me observava, completamente imóvel, mal piscando, dizia algo muito mais perigoso. Aqueles homens estavam tentando me matar. Minha voz saiu mais firme do que eu sentia. Não, ele não se moveu, não gesticulou. Apenas aquela única palavra entregue com completa certeza. Eles estavam tentando te levar para algum lugar. Há uma diferença. Você parece muito certo disso. Eu estou. O carro virou na 10th Avenue, seguindo para o centro. O motorista, eu podia ver a parte de trás da cabeça dele através da partição. Não tinha dito uma palavra. Não tinha sequer estremecido quando eu apareci na frente deles. Carro. Obrigada, eu disse, porque minha mãe me criou para ter modos mesmo quando possivelmente sendo sequestrada pela segunda vez em 5 minutos. Por parar. Eu não parei para você. Ele inclinou a cabeça ligeiramente, me estudando da maneira como eu estudava pinturas antes da restauração. Procurando pelo dano, as fraquezas estruturais, os lugares onde o toque errado faria tudo desmoronar. Eu parei porque você estava bloqueando meu carro. De quem você está fugindo? Eu não sei. Você está mentindo. Eu estava, mas eu tinha passado 6 anos trabalhando para pessoas que podiam comprar e vender minha vida inteira com um telefonema. E eu tinha aprendido que a verdade era uma mercadoria que você não dava de graça. Quem é você? Eu perguntei em vez disso, a boca dele curvou. Apenas ligeiramente, não um sorriso, mas como um reconhecimento de um movimento em um jogo que eu não sabia que estávamos jogando. Lucien Carver. O nome não significava nada para mim, o que aparentemente mostrou no meu rosto porque algo mudou na expressão dele. Não exatamente divertimento, mas perto. Você realmente não sabe, eu deveria? A maioria das pessoas sabe. Ele inclinou-se para frente ligeiramente, e a iluminação interna fraca do carro pegou seus olhos. Marrom escuro, quase preto e completamente ilegível. A maioria das pessoas também não é tola o suficiente para se jogar na frente do meu carro. O que nos traz de volta à pergunta original. Quem eram aqueles homens? Meu coração ainda estava batendo contra minhas costelas. Eu podia sentir o suor esfriando nas minhas costas. Podia sentir gosto de cobre onde eu tinha mordido o interior da minha bochecha durante a luta. A van tinha estado esperando fora da baia de carregamento dos estúdios de conservação. Eu estava carregando as últimas peças da coleção Archer, 3 pequenos bronzes e uma natureza morta barroca, quando mãos me agarraram por trás. Mãos profissionais, mãos praticadas.
Eles derrubaram meu telefone do meu aperto. Eu ouvi-o tilintar contra o pavimento, e no caos dos lacres de plástico e do capuz descendo, eu consegui arrancar um braço livre tempo suficiente para pegá-lo antes que me empurrassem para a van. E então eu o vi. Eu preciso saber o que você viu, Lucian disse. A voz dele tinha baixado, mais suave, mas de alguma forma mais perigosa. Os homens que te agarraram, você viu os rostos deles? Ouviu algum nome? Por que você se importa? Porque esses homens trabalham na minha cidade e eu não me lembro de ter dado a eles permissão para operar em Chelsea às 9h30 em uma noite de terça-feira. Ele fez uma pausa. E por que você está aterrorizada? O que significa que você viu algo pelo qual valia a pena matar? Eu tenho um interesse pessoal em saber o que é isso. Eu o estudei. Realmente o olhei. Da maneira como eu olhava para documentos de proveniência, procurando pela assinatura forjada, o detalhe anacrônico, a coisa que não se encaixava perfeitamente. Ele estava perfeitamente imóvel. Nenhuma energia nervosa, nenhum tamborilar impaciente, nenhuma verificação de seu telefone, apenas completo foco predatório inteiramente em mim. Fora da janela, a cidade passava borrada. Estávamos indo para o centro, longe do estúdio, longe do meu apartamento em Hell's Kitchen, longe de qualquer coisa familiar. Onde estamos indo? Em algum lugar onde esses homens não possam seguir. Ele não piscou. Responda à pergunta, Cosma. Meu estômago embrulhou. Como você sabe meu nome? Seu crachá de trabalho estava preso à sua jaqueta quando você se jogou no meu carro. Ele gesticulou para o meu peito, onde o cartão laminado ainda pendia de um cordão. Kima Blake, conservadora sênior, contratada pela Marriage and Gallery and Associates, o que significa que você estava trabalhando até tarde em uma de suas instalações de armazenamento, o que significa que você provavelmente estava sozinha, o que significa que alguém sabia exatamente onde te encontrar. Eu de repente percebi o quão pequeno era o interior do carro, o quão perto ele estava sentado, como as portas provavelmente tinham travas de segurança para crianças. Eu posso te ouvir pensando se você pode sair, Lucian disse calmamente. Você não pode. E mesmo se pudesse, esses homens ainda estão procurando por você. Então eu vou perguntar mais uma vez, e eu apreciaria uma resposta honesta. O que você viu? Eu fiz uma escolha. Talvez tenha sido a errada. Talvez eu me arrependesse em uma hora, ou um dia, ou nunca, porque eu estaria morta e arrependimento. Não importaria. Mas sentada naquele carro com a atenção absoluta de Lucian Carver, focada em mim como um holofote, eu decidi que a verdade poderia ser a única alavanca que eu tinha. Gideon Harrow. Lucian ficou completamente imóvel. O tipo de imóvel que significava que eu acabei de dizer algo muito, muito interessante. Explique. Os homens me agarraram fora da baia de carregamento. Eles colocaram um capuz sobre minha cabeça, amarraram meus pulsos com lacres de plástico, mas o tecido era fino. Eu podia ver formas, luz e sombra. E eu ouvi uma voz. Eu engoli em seco. Ele disse, ela está segura. E alguém respondeu, sim, Sr. Harrow. Você ouviu um nome. Eu vi as abotoaduras dele. A memória era nítida cristalina. Quando ele passou por mim para verificar os lacres de plástico, platina feita sob medida com um brasão de família gravado, 3 corvos e uma coroa. Eu autentiquei um conjunto de talheres Regency com a mesma marca no ano passado. A família Harrow os encomendou em 1804. A expressão de Lucian não mudou, mas algo aconteceu por trás dos olhos dele. Um cálculo, frio e instantâneo. Você tem certeza. Eu sou especialista em artes decorativas e autenticação de proveniência. Passei 6 anos treinando meu olhar para pegar detalhes que separam uma peça genuína de uma falsificação. Sim, eu tenho certeza. Gideon Harrow, Lucian disse lentamente, é um dos filantropos mais proeminentes da cidade. Ele participa de 4 conselhos de museus, preside o Manhattan Arts Council
e doou mais de 40 milhões de dólares para instituições culturais na última década sozinho. Eu sei. Eu trabalhei em 3 eventos onde ele foi o convidado de honra. E você está me dizendo que ele esteve pessoalmente envolvido no seu sequestro? Estou te dizendo o que eu vi. O carro fez outra curva. Através da partição. Eu podia ver que estávamos no Upper East Side agora. Ruas arborizadas e edifícios que representavam riqueza que eu só havia autenticado, nunca possuído. Harold te viu? Lucian perguntou. Ele sabia que você estava lá? Eu pensei sobre aquele momento na van, o capuz sendo ajustado, meu rosto brevemente visível, e a mão de Harold congelando no meio do movimento. Sim, então você não vai para casa esta noite. Com licença. Se Harold te viu, se ele sabe que você pode identificá-lo, então seu apartamento já está sendo revistado. Seus registros telefônicos estão sendo puxados. Seus arquivos de trabalho estão sendo revisados. Lucian pegou seu telefone, elegante, preto, provavelmente criptografado de 6 maneiras diferentes, e digitou algo. Dentro de 1 hora, haverá um detetive muito educado perguntando aos seus vizinhos se eles te viram. Pela manhã, haverá perguntas sobre sua conduta profissional. Até amanhã à tarde, haverá uma história sendo cuidadosamente construída sobre por que você desapareceu. Isso é insano. Isso é poder. Ele olhou para mim. Você trabalhou no mundo da arte tempo suficiente. Você sabe como isso funciona. Homens como Harold não sujam as mãos. Eles fazem telefonemas. Eles aplicam pressão. Eles expressam preocupação. E, de repente, você é a conservadora instável que tem agido erraticamente. Aquela com as notas disciplinares no arquivo dela. Aquela que pode ter estado roubando. Minha garganta apertou. Eu nunca roubei nada. Eu acredito em você. Mas Harold tem 40 milhões de razões para as pessoas acreditarem nele em vez disso. O carro parou em frente a um edifício. Eu reconheci uma daquelas fortalezas de calcário pré-guerra na Fifth Avenue, onde apartamentos começavam em 20 milhões. E você precisava de 3 cartas de recomendação apenas para fazer o porteiro reconhecer sua existência. O que é isso? Um lugar seguro. Lucian abriu sua porta. Um lugar onde eu controlo cada câmera, cada entrada, cada pessoa que passa pelo saguão. Venha! Não era um pedido. Eu o segui para fora do carro, através de um saguão de mármore creme e acessórios dourados, passando por um porteiro que acenou para Lucian sem uma palavra. O elevador exigia um cartão-chave. Lucian usou um do bolso e subimos em silêncio para o 18º andar. O apartamento era exatamente o que eu esperava. Janelas do chão ao teto com vista para o Central Park. Arte nas paredes que eu podia autenticar do outro lado da sala. Um esboço de Modigliani. Um pequeno Renoir, um Boscia que fazia meus dedos coçarem para tocá-lo. Não, Lucian disse, lendo minha expressão. Você pode olhar mais tarde. Agora precisamos estabelecer exatamente o que você sabe e o que isso vale. Vale, eu virei para encará-lo. Eu não estou vendendo informações. Estou tentando permanecer viva. Esses não são objetivos mutuamente exclusivos. Ele tirou a jaqueta e a jogou sobre uma cadeira com precisão descuidada. Por baixo, ele vestiu uma camisa branca com as mangas arregaçadas. E eu me peguei notando detalhes que eu não deveria. A maneira como o tecido se movia sobre os ombros dele, o relógio no pulso dele que provavelmente valia mais do que meu salário de um ano inteiro. Sente-se. Eu não. Nós nos encaramos através da sala de estar impecável dele. E eu senti todo o peso de qualquer poder que Lucian Carver realmente detinha nesta cidade. Ele não precisava me ameaçar. Não precisava levantar a voz. Ele apenas ficou ali absolutamente certo de que eu faria o que ele queria e esperou. Eu não te conheço, eu disse. Eu não sei o que você quer. Eu não sei se você é mais seguro do que os homens que me agarraram. Então, antes de eu me sentar e te contar qualquer outra coisa, eu preciso que você me diga por que eu deveria confiar em você. Você não deveria. A honestidade dele foi quase chocante.
Confiança é conquistada com o tempo, e nós temos cerca de 6 horas antes que Harold escale isso para algo muito pior. Mas você tem duas escolhas agora. Você pode ir embora, sair por aquela porta, voltar para seu apartamento, chamar a polícia, contar tudo a eles. Eles vão registrar uma declaração, eles vão investigar, e dentro de 48 horas, você será presa por roubo, fraude ou possivelmente algo pior. Ou você pode ficar aqui, me contar tudo o que você sabe sobre o envolvimento de Gideon Harold com aquele estúdio de conservação e me deixar resolver este problema de uma maneira que te mantenha viva e livre. Você quer dizer de uma maneira que te beneficie? Obviamente, sem desculpas, sem abrandamento. Eu não salvo mulheres aleatórias do perigo por altruísmo. Mas o que me beneficia agora é te manter viva tempo suficiente para expor o que quer que Harold esteja operando através desses carregamentos de arte. Então, sim, isso serve aos meus interesses. Também acontece de servir aos seus. Meu telefone vibrou no meu bolso. Eu o tirei, tela rachada de onde tinha batido no pavimento, mas ainda funcional. E vi a notificação. Alerta de segurança da Meridian Gallery. Violação detectada na localização da West 25th. Polícia notificada. Por favor, confirme sua segurança. Eu mostrei a Lucian na tela. Ele leu sem tocar no telefone. Eles estão estabelecendo a linha do tempo, fazendo parecer que você desapareceu durante um arrombamento. Muito limpo. Eu estava lá. Eu não vi nenhum arrombamento. Você verá quando as imagens de segurança forem revisadas. As pessoas de Harold são meticulosas. Ele gesticulou para o sofá. Sente-se, converse ou vá embora. Mas faça uma escolha nos próximos 30 segundos, porque minha paciência tem limites. Eu me sentei, não porque ele me disse para, porque minhas pernas estavam tremendo e eu precisava pensar. E eu tinha aprendido há muito tempo que teimosia diante da realidade era apenas outra palavra para burrice. Lucian permaneceu em pé. Comece do começo. Tudo o que você sabe sobre a conexão de Gideon Harold com a Meridian Gallery. Eu não sei se há uma conexão. Eu já autentiquei peças para a coleção dele antes. Ele é um grande doador, mas eu nunca trabalhei com ele diretamente. Esta noite foi a primeira vez que você o viu fora de um evento oficial. Sim. Fale-me sobre a coleção Archer. O que você estava catalogando? Eu pisquei para a especificidade. Como você sabe sobre a coleção Archer? Porque eu sei coisas, Cosma. É o que eu faço. Responda lá a pergunta. 3 bronzes renascentistas e uma natureza morta holandesa. Pequenas peças dos séculos 17 e 18. Nada extraordinário. A coleção inteira foi avaliada em talvez 2 milhões no total. Quem encomendou a autenticação? Meridian. Eles estão cuidando da venda da propriedade para a família Archer. E as peças estavam programadas para serem enviadas para onde? Eu não sei. Isso não é meu departamento. Eu apenas verifico a autenticidade e a condição, documento as necessidades de restauração, arquivo os relatórios. O telefone de Lucian vibrou. Ele olhou para ele e sua mandíbula apertou quase imperceptivelmente. O que é? Eu perguntei. Seu apartamento acaba de ser invadido pela polícia oficialmente, respondendo a uma verificação de bem-estar solicitada pelo seu empregador. Meu estômago se revirou. Eles encontrarão meus arquivos, minhas pesquisas, tudo em que tenho trabalhado. Que pesquisa? Eu hesitei. Esta era a parte que poderia me salvar ou me enterrar. Eu tenho rastreado inconsistências em manifestos de remessa nos últimos 3 meses. Nada sólido, apenas padrões que não faziam sentido. Peças listadas para remessa doméstica que apareceram em catálogos internacionais. Faturas de restauração que não correspondiam ao trabalho feito. Lotes de doadores em leilões de caridade onde a papelada de proveniência tinha os carimbos certos, mas as datas erradas. Lucian ficou muito imóvel novamente. Você documentou isso? Sim, em um arquivo separado, não conectado ao meu trabalho oficial.
Eu pensei que talvez fossem apenas erros administrativos, mas você continuou rastreando de qualquer maneira. Eu não gosto de pontas soltas. Não, ele olhou para mim com algo que poderia ter sido respeito. Você não gosta? Onde estão esses arquivos? Armazenamento em nuvem criptografado, não conectado às minhas contas de trabalho. Acesse-os agora. Ele me entregou um laptop. Fino, caro, provavelmente mais seguro do que a maioria dos sistemas governamentais. Eu entrei na minha nuvem pessoal, naveguei pelas hierarquias de pastas e abri o arquivo que intitulei simplesmente Discrepâncias de Manifesto. Lucian puxou uma cadeira para o lado da minha, perto o suficiente para que eu pudesse sentir o cheiro do perfume dele. Algo escuro e amadeirado que provavelmente tinha um nome em italiano. Perto o suficiente para que, quando ele se inclinou para olhar a tela, eu pudesse sentir o calor irradiando do corpo dele. Eu puxei a planilha. Dezenas de entradas codificadas por cor, por tipo de padrão, com notas sobre inconsistências de linha do tempo e referências cruzadas para números de catálogo. Ele estudou em silêncio por 1 minuto inteiro. Então ele xingou muito suavemente e muito criativamente. O quê? Eu perguntei. Você tem mapeado uma operação de contrabando. Ele apontou para um aglomerado de entradas. Estes lotes de doadores são todos da Fundação de Caridade de Harrow. E estes manifestos de remessa correspondem a caixas que supostamente estavam indo para instalações de restauração. Mas o tempo está errado. As rotas estão erradas. Como você sabe? Porque eu conheço todas as principais rotas de contrabando através desta cidade. E estas correspondem a assinaturas que eu tenho visto no último ano. Remessas de arte que são um pouco limpas demais. Eventos de caridade que são um pouco coordenados demais. Doadores que são um pouco ansiosos demais para facilitar o intercâmbio cultural. Ele se endireitou, criando distância novamente, e eu senti a ausência da proximidade dele como uma queda de temperatura. Gideon Harrow está operando um pipeline de tráfico através de remessas de arte de caridade, Lucian disse, usando acesso a doadores de museus, instalações de restauração e conexões de casas de leilões para mover pessoas e lavar dinheiro. E você, ele olhou para mim, você acabou de construir para mim o roteiro para provar isso. O apartamento pareceu menor. De repente, as paredes mais perto, as janelas 20 andares acima. De repente, pareciam a única saída que importava. Você vai me usar, eu disse. Sim. Novamente a brutal honestidade. Sem platitudes, sem garantias, apenas fatos. Para fazer o que exatamente? Para terminar o que você começou, mapear a rede completa, identificar as raízes, os manipuladores, as instalações, construir um rastro de papel tão abrangente que nem mesmo os 40 milhões de dólares de Harrow possam enterrá-lo. Ele fez uma pausa e então destruí-lo. Você quer dizer matá-lo? Não. A palavra foi seca, absoluta. Eu não mato pessoas, Kima. Eu as arruíno legalmente, socialmente, financeiramente. Eu pego tudo o que elas construíram e desmonto peça por peça até não restar nada além de escombros e acusações federais. Matar é fácil, a destruição é uma forma de arte. Eu deveria ter ficado aterrorizada. Parte de mim estava, mas outra parte, a parte que havia passado 6 anos observando doadores tratarem a equipe do museu como móveis. Observando homens como Harrow comprarem legitimidade com dinheiro sujo, enquanto pessoas como eu autenticavam seus bens roubados por salários mal suficiente para viver. Essa parte queria saber mais. O que você ganha com isso? Eu perguntei. Harrow está operando na minha cidade sem permissão. Ele está usando canais que eu controlo, instalações que eu protejo, redes que eu passei uma década construindo. Isso não é apenas desrespeitoso, é perigoso. Isso atrai atenção que eu não preciso e cria passivos que eu não posso pagar. Ele sentou-se na minha frente finalmente, nossas posições se igualando ligeiramente.
Eu o quero fora. Você pode me ajudar a fazer isso. Em troca, eu te mantenho viva, protejo sua carreira e garanto que seu nome permaneça limpo quando tudo isso desmoronar. E se eu disser não, então você sai por aquela porta e eu lavo minhas mãos do que acontecer a seguir. Mas entenda, Harold conhece seu rosto agora. Ele conhece seu nome. Ele sabe onde você trabalha. E homens como ele não deixam pontas soltas. Eu olhei para minha planilha na tela do laptop. Meses de trabalho. Padrões que eu tinha percebido porque prestei atenção, porque me importava com a verdade, porque não conseguia deixar de ver as inconsistências. Eu preciso de garantias, eu disse. A sobrancelha de Lucien subiu ligeiramente. Você está negociando. Você disse que isso era um acordo. Acordos têm termos. Eles têm. Quais são os seus? Primeiro, você protege minha carreira. Não apenas meu status legal, minha carreira real. Cartas de recomendação, referências profissionais. Quando isso acabar, eu recupero minha reputação completamente limpa. Concordado. Que mais? Segundo, eu não sou uma prisioneira. Eu preciso de liberdade para me mover, para trabalhar, para manter aparências normais. Se eu desaparecer completamente, isso é apenas mais evidência de que sou culpada de algo. Acordo condicional. Lucien disse, você pode se mover, mas com segurança. Você pode trabalhar, mas apenas em projetos que eu autorizar. Você mantém as aparências, mas faz check-in a cada 6 horas. Não negociável. Eu engoli minha primeira resposta, que teria sido para dizer a ele onde ele poderia enfiar suas condições, e assenti. Certo. Terceiro, eu quero atualizações regulares. Você não me mantém no escuro sobre o que está acontecendo ou qual é o plano. Eu não sou apenas uma ferramenta que você usa. Eu sou uma parceira nisso. Parceira é uma palavra forte. Consultora, então, ativo, qualquer termo corporativo que te deixe confortável, mas eu sei coisas que você não sabe sobre a autenticação de arte, sobre como esses sistemas realmente funcionam no nível básico. Você usa minha experiência. Eu consigo ver como ela está sendo usada. Lucien me estudou por um longo momento. Você é muito corajosa ou muito tola. Fui subestimada durante toda a minha carreira por homens que pensam que experiência e medo não podem coexistir. Eu sou corajosa e tola, e também sou muito boa no meu trabalho. Eu o encarei nos olhos. Temos um acordo? Ele se levantou, caminhou até um carrinho de bar perto da janela e serviu 2 taças de algo âmbar e caro. Ele me trouxe uma. Temos um acordo. Eu peguei a taça. O que acontece agora? Agora você fica aqui esta noite. Amanhã você volta ao trabalho com uma das minhas pessoas te seguindo à distância. Você age normalmente. Age confusa sobre o alerta de segurança. Coopera com qualquer investigação. Enquanto isso, eu começo a puxar os fios da rede de Harold. Quando eu precisar da sua expertise, eu ligarei. É isso, esse é o começo. Ele ergueu a taça ligeiramente. Bem-vinda ao outro lado do mundo da arte, Kima, onde o verdadeiro valor não está nas pinturas. Eu bebi. O licor queimou suave e perfeito. Fora das janelas, Nova York cintilava como uma caixa de joias. Toda beleza superficial e compartimentos escondidos e trancados. Eu acabei de fazer um acordo com um homem cujo sobrenome eu tinha aprendido há 20 minutos. Um homem que admitiu que queria me usar. Um homem que se movia pelo mundo com a certeza absoluta de que ele se curvaria à sua vontade. Mas sentada em seu apartamento impecável, com meu laptop cheio de evidências e meu telefone cheio de mentiras, eu percebi algo crucial. Eu tinha estado mapeando o pipeline de Gideon Harold por 3 meses, sem nem saber disso. E agora eu tinha alguém que realmente poderia fazer algo a respeito. Eu só esperava que o preço não fosse mais alto do que eu poderia pagar. O quarto de hóspedes tinha uma fechadura por dentro da porta. Eu notei imediatamente quando Lucien me mostrou o espaço. Um quarto maior que meu apartamento inteiro, decorado em tons de creme e cinza, com um banheiro suíte que tinha piso aquecido
e um chuveiro com 6 bicos diferentes. A fechadura, eu disse, testando a tranca. Era sólida, real, não decorativa. Não estou interessado em forçar nada, Lucian disse da porta. Ele não tinha cruzado o limiar. Você concordou em ficar. Isso requer um grau de confiança de ambos os lados. Confiança. Eu virei a palavra. Você disse que eu não deveria confiar em você. Eu disse que a confiança é conquistada. Esta é a primeira parcela. Ele gesticulou para uma sacola de compras na cama que eu não tinha notado antes. Necessidades básicas. Meu assistente trará roupas apropriadas pela manhã. Seu tamanho estava em. Seu arquivo de trabalho. Claro que estava. Homens como Lucian não deixavam detalhes ao acaso. Obrigada. Ele assentiu uma vez, preciso e econômico. Durma se puder. Começamos cedo. Ele fechou a porta atrás de si e eu estava sozinha. Eu não dormi. Sentei na beirada da cama com meu telefone rachado e observei as notificações chegarem. Alerta de segurança da Meridian Gallery. 3 chamadas perdidas de números que eu não reconhecia. 2 mensagens de voz do meu supervisor. Uma mensagem de texto da minha colega de quarto perguntando se eu estava bem. Outra atualização de segurança, esta marcada como urgente. E então, às 6h47 da manhã, um e-mail do departamento de RH da Meridian solicitando que eu os contatasse imediatamente sobre preocupações levantadas sobre a documentação recente de projetos. Eu mostrei a Lucian sobre café na cozinha dele às 7. Ele já estava lá acordado, vestido com calças escuras e uma camisa azul marinho, lendo algo em um tablet, enquanto o café expresso pingava em uma xícara. Ele parecia ter dormido 8 horas perfeitas, enquanto eu sentia como se estivesse acordada há uma semana. Bem no cronograma, ele disse, escaneando o e-mail, vago o suficiente para criar ansiedade, oficial o suficiente para parecer legítimo. Eles escalarão ao longo do dia. Até esta tarde, haverá alegações específicas sobre o quê? Roubo, muito provavelmente, ou autenticação falsificada, algo que soa plausível dado o seu acesso. Ele me devolveu o telefone. Responda profissionalmente. Expresse confusão. Ofereça-se para se encontrar hoje para discutir as preocupações deles. Você quer que eu vá? Eu preciso que você vá. Se você desaparecer, você parecerá culpada. Se você aparecer confusa, mas cooperativa, você parecerá alguém sendo incriminada. Ele serviu um segundo expresso e o deslizou sobre o balcão para mim. Uma das minhas pessoas te seguirá. Você não o verá, mas ele estará lá. Eu envolvi minhas mãos na xícara, absorvendo o calor. O que estou procurando? Algo em comum? Novas faces no prédio? Doadores fazendo perguntas? Mudanças no seu acesso ou nas suas atribuições? Os olhos dele encontraram os meus por cima da borda da xícara. E eu preciso que você puxe os registros de remessa dos últimos 6 meses. Tudo o que passou pela instalação da Meridian na West 25th. Isso é muitos dados. Eu não posso simplesmente sair com caixas de arquivos. Você não precisará. Ele tirou um pequeno dispositivo do bolso. Elegante, preto, do tamanho de um pendrive. Isso copia dados criptografados sem fio. Conecte-o em qualquer terminal com acesso ao sistema deles e ele fará o resto. 5 minutos no máximo. Eu o encarei. Você quer que eu roube do meu empregador? Eu quero que você documente evidências de uma conspiração criminosa que seu empregador está facilitando sem saber. Ele colocou o dispositivo no balcão entre nós. Há uma diferença, legalmente não muito. Moralmente ele encolheu os ombros. Essa é a sua decisão. O carro que me levou ao trabalho não era o Bentley de Lucian. Era um sedã escuro comum, dirigido por uma mulher que se apresentou apenas como Sra. Reeves e não falou novamente durante toda a viagem de 20 minutos. Ela me deixou a 3 quarteirões do prédio da Meridian. Sua sombra já está no lugar, ela disse enquanto eu saía. Fique visível, mantenha a profissionalidade. Não faça nada que chame a atenção.
Eu caminhei os quarteirões restantes até a elegante casa de Chelsea da Meridian, muito ciente do dispositivo no bolso da minha jaqueta e do telefone rachado na minha mão. A manhã estava fria, afiada, o tipo de dia de outubro que prometia que o inverno não estava longe. O segurança na recepção, Marcos, que trabalhava lá há 3 anos e sempre perguntava sobre meu fim de semana, mal olhou para mim. Senhorita Blake, o RH está esperando você. Terceiro andar, não bom dia. Não tudo bem depois de ontem à noite. Apenas instruções para o RH. Eu peguei as escadas em vez do elevador, usando o tempo para compor meu rosto em apropriada confusão e preocupação. O terceiro andar era todo de escritórios administrativos, e o RH ocupava uma suíte de canto com paredes de vidro que faziam tudo parecer exposto. A diretora Margaret Hale estava esperando. Ela tinha uns 50 anos, impecavelmente vestida, e um sorriso que nunca alcançava completamente os olhos. Nós tínhamos falado talvez 2 vezes em 6 anos. Cosma, obrigada por ter vindo com tão pouco aviso. Ela gesticulou para uma cadeira em frente à mesa dela. Tenho certeza que você está se perguntando sobre o que é isso. Seu e-mail mencionou preocupações sobre a documentação do projeto. Eu sentei mantendo minha postura aberta, preocupada, mas não defensiva. Eu gostaria de abordar quaisquer questões que tenham surgido. Claro, Margaret abriu uma pasta na mesa dela. Nós temos conduzido uma auditoria de rotina da autenticação da coleção Archer, e algumas discrepâncias foram sinalizadas no seu relatório final. Que tipo de discrepâncias? Inconsistências na sua avaliação de proveniência para 2 dos bronzes. A documentação que você arquivou não corresponde ao inventário original da propriedade. Meu estômago apertou. Isso não é possível. Eu fiz uma referência cruzada de cada peça contra 3 fontes separadas. Tenho certeza que sim, mas o advogado do espólio levantou questões e dado o valor da coleção. Precisamos ter certeza absoluta da nossa avaliação. Ela fechou a pasta. Vou precisar que você puxe seus arquivos de pesquisa e me mostre sua metodologia. Claro, quando hoje, esta tarde, idealmente, o advogado está considerando uma ação legal se não pudermos resolver isso rapidamente. Tradução. Gideon Harrow já estava aplicando pressão, já criando uma narrativa onde eu era o passivo. Vou reunir tudo, eu disse. Posso perguntar quem é o advogado do espólio? Margaret hesitou por um segundo. A família contratou Whitmore and Associates. Malcolm Reed é o principal. Eu não reconheci o nome, mas eu o memorizei. Eu terei tudo pronto até as 2, eu disse, levantando-me. Há mais alguma coisa? Apenas uma coisa. O sorriso de Margaret se tornou ligeiramente mais afiado. Até que isso seja resolvido, estamos suspendendo temporariamente seu acesso a projetos ativos. Você ainda terá acesso ao prédio e à sua estação de trabalho, mas sem manuseio de coleção ou atribuições de autenticação. Lá estava o primeiro corte, me isolando, limitando meu acesso, me fazendo parecer não confiável. Eu entendo, eu disse, embora eu quisesse argumentar, quisesse lutar. Mas a voz de Lucien estava na minha cabeça. Mantenha a profissionalidade. Pareça alguém sendo incriminada. Saí do RH e fui direto para a minha estação de trabalho no 2º andar. Minha mesa ficava em um estúdio de conservação compartilhado, planta aberta, boa luz natural, 6 outros conservadores trabalhando em vários projetos. Geralmente as pessoas diziam olá, perguntavam sobre meu trabalho, reclamavam de doadores. Hoje, todos estavam muito focados em seus próprios projetos. Eu loguei no meu terminal e abri meus arquivos de pesquisa para a coleção Archer. Tudo estava exatamente como eu havia deixado. Notas meticulosas, fontes de referência cruzada, fotografias documentando cada etapa do processo de autenticação. Nada era inconsistente. Nada estava errado, o que significava que alguém havia fabricado a discrepância ou pressionado o advogado do espólio para alegar que uma existia. Passei 1 hora documentando tudo,
criando uma apresentação limpa da minha metodologia. Então verifiquei a hora, 10h47 da manhã, e casualmente caminhei em direção à sala de arquivos. A instalação da West 25th havia sido o principal centro de armazenamento e processamento da Meridian, mas eles mantinham registros em papel aqui na casa para seguro e acesso do cliente. Manifestos de remessa, certificados de autenticação, registros de aquisição, tudo arquivado em uma sala climatizada no primeiro andar. Eu passei meu crachá na porta. Acesso negado. Meu estômago embrulhou. Tentei novamente. Mesmo resultado. Eles mudaram hoje de manhã. Eu virei. Uma das conservadoras juniores, Amy, jovem, nervosa, sempre preocupada em cometer erros, estava parada no corredor com uma xícara de café segurada com as duas mãos. Mudaram o quê? Suas permissões de acesso. Ouvi a Margaret falando com a segurança. Eles te restringiram à sua estação de trabalho e à sala de descanso até que a auditoria seja concluída. Ela baixou a voz. O que está acontecendo, Kusuma? As pessoas estão dizendo que você falsificou registros de autenticação. As pessoas estão erradas, eu disse uniformemente. Houve um mal-entendido. Será esclarecido. Espero que sim. Mas o tom dela dizia que ela não tinha certeza se acreditava em mim. Voltei para minha mesa, peguei meu telefone e enviei uma mensagem de texto para o número que Luciana havia me dado naquela manhã. Acesso à sala de arquivos negado. Não consigo acessar os registros de remessa. A resposta veio 30 segundos depois. Anotado. Continue a rotina normal. Não chame a atenção. Plano B em efeito. Eu não sabia o que era o plano B e eu não gostava de não saber. O resto da manhã se arrastou. Eu organizei meus arquivos Archer, respondi e-mails com cortesia profissional e tentei ignorar a maneira como a conversa parava quando eu passava. Às 12h15, meu telefone vibrou com uma ligação de um número desconhecido. Entrei na escadaria para atender Blake. Senhora Blake, aqui é o detetive Malcolm Reed. Estou ligando sobre a violação de segurança na instalação da Meridian Gallery na West 25th na noite passada. Entendo que você estava trabalhando até tarde quando o incidente ocorreu. Minha mão apertou o telefone. Margaret havia dito que Malcolm Reed era o advogado do espólio, mas ele acabou de se identificar como detetive. Sim, eu estava lá, eu disse. Isso é sobre o alerta de segurança? Parcialmente. Também estou investigando algumas preocupações levantadas pelo espólio Archer em relação à documentação de autenticação. Eu gostaria de fazer algumas perguntas, se você tiver tempo hoje. Claro, estou feliz em cooperar. Excelente. Você está disponível às 2h, Posso ir a Meridian ou podemos nos encontrar na delegacia, se for mais conveniente. A delegacia onde tudo seria registrado formalmente como parte de uma investigação oficial. Meridian está bom, eu disse. Estarei aqui. Obrigado, senhorita Blake. Agradeço sua cooperação. Ele desligou. Eu fiquei na escadaria, com o coração batendo forte, e liguei para Lucian. Ele atendeu no primeiro toque. Problema. O detetive Malcolm Reed acabou de ligar. Ele quer me entrevistar sobre a violação e a autenticação da Archer. Ele vem aqui às 2. Silêncio por 3 segundos, então. Onde você está agora? A escadaria norte, segundo andar. Fique aí, ele desligou. Eu esperei contando meus batimentos cardíacos, ouvindo os sons ambientes do prédio através das paredes de concreto. 4 minutos depois, a porta da escadaria abriu. Lucian entrou. Ele não deveria estar lá. Não deveria ter sido capaz de entrar no prédio da Meridian, no meio do dia sem que ninguém o parasse. Mas ele se movia como se pertencesse a todos os lugares. Sua presença transformando a escadaria utilitária em seu território pessoal. Diga-me exatamente o que Reed disse. Eu repeti a conversa palavra por palavra. A expressão de Lucian não mudou, mas algo mudou em sua postura. Uma tensão sutil que sugeria que as engrenagens estavam girando, cálculos sendo feitos. Reed é da NYPD.
mas ele está na folha de pagamento particular de Harrow nos últimos 3 anos. Divisão de crimes financeiros, o que o torna perfeito para esse tipo de jogo de pressão. Ele pegou seu telefone, digitou algo. Ele não está aqui para te entrevistar. Ele está aqui para criar um registro de suas respostas, que pode ser usado contra você mais tarde. Então, o que eu faço? Você coopera. Responda às perguntas dele com a verdade, mas não ofereça informações. Não especule e não o deixe te pressionar a dizer algo que possa ser distorcido. Ele olhou diretamente para mim. E você não me menciona, nem meu nome, nem meu envolvimento, nem o fato de que você passou a noite passada em qualquer lugar que não seja seu apartamento. Onde eu estava? Com sua colega de quarto. Você estava abalada depois da invasão. Não queria ficar sozinha. Ficou na casa dela. Ele fez uma pausa. Ela pode confirmar isso? Eu não sei. Eu não falei com ela desde ontem. Eu resolvo. A certeza casual daquela declaração, eu resolvo, me arrepiou. Como exatamente alguém lidava com a criação de um álibi falso? Que tipo de pressão ou persuasão isso exigia? Você está pensando muito alto, Lucian disse. Pare. Você não precisa saber a mecânica. Você só precisa saber que quando Reed perguntar, sua história é consistente. Isso está ficando muito complicado muito rápido. Sim, sem desculpas, sem suavização. Vai piorar antes de melhorar. Harrow está agindo rapidamente porque está preocupado. Você ouviu. Você pode identificá-lo. Isso te torna perigosa e ele precisa te neutralizar antes que você se torne um problema maior. Ao me incriminar por fraude e possivelmente roubo. Reed provavelmente mencionará que vários pequenos itens da coleção Archer não podem ser contabilizados. Ele perguntará se você teve acesso exclusivo em algum momento. Ele se perguntará em voz alta se talvez você precisasse de dinheiro. Se talvez você cometeu um erro e está tentando encobri-lo. Eu não peguei nada. Eu sei, mas defender-se de forma muito agressiva parecerá suspeito. Então, você mantém a calma. Você expressa confusão. Você se oferece para ajudar como puder. Ele se aproximou e eu de repente percebi o quanto ele era maior do que eu. Como os espaços apertados da escadaria tornavam a presença dele avassaladora. Você consegue fazer isso? Eu o encarei. Sim, bom. Ele não recuou. Depois que Reed for embora, você está liberada por hoje. Diga a Margaret que você não está se sentindo bem. Precisa ir para casa. Meu carro estará esperando na West 24th. Não vá para seu apartamento. Volte direto para o meu. Por quanto tempo? Até estar seguro. Ou até Harrow ser enterrado. O que acontecer primeiro? A porta da escadaria acima de nós abriu. Passos nas escadas. Alguém descendo. Lucian se moveu rápido. Uma mão na minha cintura, me virando ligeiramente, seu corpo inclinado para bloquear a linha de visão de cima. Para qualquer um que passasse, pareceria duas pessoas tendo uma conversa tranquila em um canto, exceto que eu podia sentir o calor da palma da mão dele através da minha camisa. Podia sentir o cheiro do perfume dele novamente, aquele aroma amadeirado escuro. Podia ver o momento exato em que os olhos dele desceram para minha boca e depois subiram, controlados e deliberados. Os passos passaram. Uma porta abriu e fechou no primeiro andar. Estávamos sozinhos novamente. Lucian não moveu a mão imediatamente. 2 pontos. Mantenha a profissionalidade. Não deixe Reed te abalar. Não vou. E Kuma. A voz dele baixou. Se ele perguntar sobre a noite passada, sobre onde você estava, quem você viu, o que aconteceu naquela van, você se lembra do que você me disse no carro? Nada mais, nada menos. As abotoaduras de Gideon Harrow e a voz dele. É só disso que você tem certeza. É só disso que tenho certeza, eu repeti. Ele recuou, quebrando o contato, e o ar entre nós de repente ficou mais frio. Bom? Ele saiu do jeito que tinha vindo, desaparecendo pela porta sem olhar para trás. Eu fiquei lá por 1 minuto inteiro,
minha cintura ainda quente onde a mão dele estivera, tentando acalmar minha respiração. Isso era um arranjo de negócios, um acordo mutuamente benéfico, nada mais. Mas parada naquela escadaria com a atenção de Lucien Carver focada inteiramente em mim, eu sentia algo mudar. Alguma consciência que eu não conseguia nomear, perigosa e elétrica. Eu a afastei e voltei ao trabalho. O detetive Malcolm Reed chegou exatamente às 2 rounds. Ele tinha uns 40 anos, altura média, com o tipo de rosto que desaparecia em multidões, o que eu suspeitava ser intencional. Ele usava um terno cinza e uma expressão praticada de preocupação profissional. Margaret o escoltou até uma sala de conferências no 3º andar. Eu já estava esperando. Senhorita Blake, obrigado pelo seu tempo. Ele sentou-se na minha frente, pegou um caderno. Eu entendo que você estava trabalhando até tarde na instalação da West 25th na noite passada, quando a violação de segurança ocorreu. Isso está correto. Você pode me contar sobre sua noite, a que horas você chegou, no que estava trabalhando, o que observou? Eu mantive minhas respostas factuais, cronológicas, sem emoção. Cheguei às 19 horas para completar a catalogação da coleção Archer. Trabalhei sozinha na baia de conservação. Por volta das 9h30, terminei e comecei a carregar as peças para transporte de volta para casa. E foi quando o incidente ocorreu. Reed perguntou. Não tenho certeza a que incidente você está se referindo. Eu carreguei as peças, as prendi e saí do prédio por volta das 9h35. Você não notou nada incomum? Nenhum pessoal não autorizado? Nenhum sinal de entrada forçada? Não. Os registros de segurança mostram que o alarme foi acionado às 9h47 p.m., 12 minutos depois que você saiu. Deixei a confusão aparecer no meu rosto. Eu não entendo. Eu ativei o alarme quando saí. Alguém o desativou 4 minutos depois. Os registros mostram que foi seu código de acesso. Meu estômago embrulhou, mas eu mantive minha expressão neutra. Isso não é possível. Eu saí do prédio. Eu fui direto para casa. Alguém pode confirmar isso? Minha colega de quarto. Eu estava no apartamento dela às 10h15. Reed fez uma anotação. Vou precisar das informações de contato dela. Eu as forneci, esperando que Lucien realmente tivesse resolvido a situação como havia prometido. Senhorita Blake, quero ser direto com você. O espólio Archer levantou preocupações sobre várias discrepâncias na documentação de autenticação. Além disso, 3 pequenos itens da coleção, 2 estatuetas de bronze e uma moldura decorativa estão desaparecidos. Você teve acesso exclusivo a essas peças ontem. Você pode explicar onde elas podem estar? Tudo o que cataloguei está documentado em meus relatórios. Se itens estão faltando, não sei onde estão. Você estava sozinha o tempo todo em que estava trabalhando? Sim. Sem visitas, sem telefonemas, sem interrupções. Eu pensei na van, nos lacres, nas abotoaduras de Gideon Harrow. Mas Lucien tinha sido claro. Apenas o que você me disse no carro. Nenhuma. Reed me estudou por um longo momento. Senhorita Blake, se você cometeu um erro, se danificou algo, ou se precisava de dinheiro e fez uma má escolha, é melhor se apresentar agora. Essas coisas podem ser resolvidas mais facilmente se você for cooperativa. Eu não cometi um erro e não peguei nada. Mantive minha voz firme. Eu trabalho aqui há 6 anos. Meu registro é impecável. Se há discrepâncias, gostaria de ajudar a descobrir o que aconteceu, mas não vou confessar algo que não fiz. Ele assentiu lentamente e fechou seu caderno. Isso é tudo por enquanto, mas provavelmente terei perguntas de acompanhamento. Não saia da cidade sem me notificar. Estou sendo acusada de algo? Não no momento. Isso ainda é uma investigação. Ele saiu. Eu sentei na sala de conferências por 5 minutos, deixando minhas mãos tremerem onde ninguém podia vê-las antes de eu voltar para o escritório de Margaret. Não estou me sentindo bem, eu disse a ela. Gostaria de ir para casa por hoje.
Ela me olhou com algo que poderia ter sido simpatia ou poderia ter sido satisfação. Claro, tire o tempo que precisar. Recolhi minhas coisas, saí do prédio da Meridian, o que eu suspeitava que poderia ser a última vez, e encontrei o sedã escuro esperando exatamente onde Lucian disse que estaria. A senhora Reeves estava dirigindo novamente. Quão ruim? Ela perguntou. Ruim? Ela entrou no trânsito sem outra palavra. Lucian estava esperando quando cheguei de volta ao apartamento dele. Ele ouviu meu relato da entrevista com Reed em silêncio, parado junto às janelas de costas para a cidade, absolutamente imóvel. Eles plantaram evidências de que seu código de acesso foi usado depois que você saiu, ele disse quando terminei. E eles fizeram itens desaparecerem para criar uma narrativa de roubo. Armação clássica. Você pode provar que eu não fiz isso? Eventualmente, mas esse não é o problema imediato. Ele se virou para me encarar. O problema imediato é que Harrow está se movendo mais rápido do que o previsto. O envolvimento de Reed significa que a investigação policial está sendo acelerada. Você provavelmente será formalmente questionada novamente dentro de 48 horas, possivelmente presa se eles fabricarem evidências suficientes. Então, o que fazemos? Nós atacamos. Ele pegou seu telefone, abriu algo, me entregou. Passei a manhã levantando as finanças da Fundação de Caridade de Harrow. Olhe a lista de doadores dos 3 últimos galas dele. Eu rolei por conselhos de museus, patronos de galerias, executivos de casas de leilão, e então vi um que fez tudo se encaixar. Margaret Hale, diretora de RH da Meridian, listada como doadora de $50 mil para a iniciativa de intercâmbio cultural de Harrow. Ela está comprada, eu disse, ela está alavancada. Há uma diferença, mas o resultado é o mesmo. Ela fará o que Harrow precisar que ela faça. Ele pegou o telefone de volta, o que significa que não podemos confiar em nada vindo da Meridian. Nenhuma evidência, nenhum documento, nenhum testemunho. Está tudo comprometido. Então, voltamos aos meus arquivos de pesquisa, o manifesto de embarque. Sim, mas como você não pode acessar os registros físicos, precisamos ir para o digital. Ele abriu uma nova tela. Eu pedi para minhas pessoas acessarem o servidor da Meridian remotamente. Baixamos 6 meses de registros de embarque enquanto Reed estava te entrevistando. Eu o encarei. Isso é ilegal, profundamente. Você se importa? A resposta honesta era, não tanto quanto eu deveria. O que fazemos com eles? Mapeamos todo o pipeline, cada remessa, cada rota, cada manipulador. Você sabe o que procurar. As inconsistências, os padrões. Eu preciso que você encontre a prova limpa o suficiente para resistir em tribunal. Ele gesticulou para a mesa de jantar, onde seu laptop e 3 monitores já estavam configurados. Quanto tempo eu tenho? 48 horas antes que Reed escale. 72 antes que Harrow tente algo mais agressivo. Mais agressivo do que me incriminar por roubo. A expressão de Lucian ficou fria. Ele já sabe onde você está agora, ou pelo menos ele sabe que você não está no seu apartamento, o que significa que ele começará a procurar por você em lugares onde você poderia fugir. Amigos, família, colegas. Ele fez uma pausa. Qualquer pessoa próxima a você se torna um ponto de pressão. Minha garganta apertou. Eu não tenho muita família. Meus pais estão em Boston. Não falo com eles há meses. Bom, mantenha assim. E os amigos? Minha colega de quarto, Rachel. Algumas pessoas do trabalho, mas ninguém próximo. Rachel receberá uma visita de alguém expressando preocupação com você. Dentro do próximo dia, eles perguntarão se ela sabe onde você está, se você pareceu preocupada, se você mencionou algo em comum. Eles a machucarão? Não. Harrow não machuca pessoas diretamente. Ele apenas as deixa preocupadas o suficiente para cooperar. Ele se moveu para o carrinho de bar, serviu 2 taças de vinho desta vez, em vez de licor. Ela ficará bem, mas você deve saber que amanhã todos na sua vida acreditarão que você é culpada, instável ou desaparecida.
Ele me entregou uma taça. Bem-vinda a ser destruída com papelada. Trabalhamos durante a tarde e até a noite. Eu sentei na mesa de jantar de Lucian, com planilhas abertas em 3 monitores, mapeando rotas de remessa, verificando datas, destacando inconsistências. Ele trabalhou do seu escritório, fazendo ligações em uma língua que eu não reconhecia. Russo, talvez, sua voz baixa e controlada. Por volta das 8, ele apareceu com comida para a viagem de um restaurante que eu não conseguia pronunciar e provavelmente não podia pagar. Você precisa comer. Eu levantei os olhos da tela, percebi que meus olhos estavam ardendo, meu pescoço doendo. Que horas são? Tarde o suficiente para você estar funcionando no limite. Ele colocou a comida na mesa. Faça uma pausa. Salvei meu trabalho e me recostei. Eu encontrei algo. Ele estava ao meu lado imediatamente, curvando-se sobre meu ombro para olhar a tela. Perto o suficiente para que eu pudesse sentir o calor dele novamente, sentir o cheiro do perfume dele misturado com o que quer que ele tivesse pedido para o jantar. Mostre-me. Eu puxei um grupo de entradas destacadas. Essas remessas todas sinalizadas como materiais de restauração indo para instalações faciais verificadas que não tinham períodos para enviar coisas, e as instalações são provavelmente operações de fachada. Lucian se endireitou, pegou seu telefone, começou a digitar. Posso verificar as instalações em 1 hora. Se forem de fachada, podemos rastrear a propriedade até Harrow, até empresas de fachada que eventualmente levam a Harrow. Ele é muito inteligente para colocar seu nome diretamente em qualquer coisa. Ele fez uma pausa olhando para mim. Este é um bom trabalho, Kima. Melhor do que bom. O elogio não deveria ter importado, mas importou. Eu não terminei. Há um padrão no tempo também. Todas as remessas suspeitas saem na semana seguinte a um dos galas de caridade de Harrow. Como se ele estivesse usando os eventos para coordenar a logística. Ele provavelmente está. Cobertura de gala para programação criminosa. A expressão de Lucian mudou. Algo quase como admiração. Você não está apenas documentando isso, você está entendendo. Passei 6 anos aprendendo como esses sistemas funcionam. Eu só nunca percebi o quão facilmente eles podiam ser corrompidos. Tudo pode ser corrompido, ele disse calmamente. É apenas uma questão de encontrar os pontos de pressão certos. Comemos em silêncio por um tempo. A comida era excelente, algum tipo de fusão tailandesa, mas eu mal a provei. Minha mente ainda estava nas planilhas, nos padrões, na extensão do que Harrow havia construído. Posso te perguntar algo? Eu disse finalmente. Você pode perguntar. Como você sabia que eu seria boa nisso? Quando você fez sua oferta na noite passada, você não sabia sobre meus arquivos de pesquisa. Você só sabia que eu tinha visto as abotoaduras de Harrow. Isso poderia ter sido pura sorte. Lucian largou o garfo. Não foi sorte. No momento em que você identificou aquelas abotoaduras, me deu o ano, a encomenda da família, os detalhes específicos. Eu soube que você não era apenas observadora. Você foi treinada para ver o que os outros perdem. Essa é uma habilidade rara. E no meu mundo, habilidades raras são valiosas. Seu mundo, eu repeti. Você nunca me disse o que é isso. Eu te disse o suficiente. Eu gerencio redes. Eu protejo canais. Eu garanto que certas operações funcionem sem problemas em troca de certas considerações. Isso é muito vago. É intencionalmente vago. Ele sorriu ligeiramente. Você é inteligente o suficiente para preencher as lacunas. A questão é se você se importa com os detalhes. Eu me importava? 48 horas atrás, eu teria dito sim. Teria insistido em saber exatamente com quem eu estava lidando, exatamente no que eu estava me metendo. Agora, sentada em seu apartamento, com evidências de um pipeline de tráfico na tela à minha frente. Eu não tinha certeza se os detalhes importavam mais. Eu me importo em parar Harrow, eu disse. Então queremos a mesma coisa. Meu telefone vibrou. Uma mensagem de texto de Rachel. A polícia acabou de estar aqui perguntando sobre você. Você está bem? Onde você está? Eu mostrei a Lucian. Responda. Ele disse.
Diga a ela que você está bem, está hospedada com uma amiga. Só precisa de um pouco de espaço para lidar com o estresse do trabalho. Não dê detalhes. Eu digitei exatamente isso. Cliquei em enviar. A resposta de Rachel veio imediatamente. Que amiga, estou preocupada com você. Ela vai continuar insistindo, eu disse. Deixe-a se preocupar. É mais seguro do que a verdade. Ele se levantou, começou a limpar os recipientes de comida. Você deveria dormir um pouco. Amanhã vai ser mais difícil. O que acontece amanhã? Amanhã, as pessoas de Harrow revistarão seu apartamento. Elas encontrarão o que quer que tenham plantado para apoiar a narrativa de roubo, e Reed terá o suficiente para te levar para interrogatório formal. Ele fez uma pausa. O que significa que amanhã precisamos ter evidências suficientes para provar que isso vai além de você, para mostrar que esta é uma operação sistemática, não uma conservadora tomando más decisões. Quanto precisamos? O suficiente para interessar o FBI. O suficiente para contornar a pressão local que Harrow tem sobre a NYPD. O suficiente para tornar isso grande demais para ser enterrado. Eu olhei para os monitores, os dados ainda esperando para serem analisados. Isso é muito trabalho para uma noite. Sim, é por isso que você não está fazendo isso sozinha. Ele pegou seu telefone novamente. Estou trazendo alguém que é especialista em perícia financeira. Ela trabalhará com você amanhã para construir a trilha de papel. Esta noite você descanse. Não estou cansada. Você está funcionando com adrenalina. Vai colapsar. Ele gesticulou para o corredor. Vá tomar um banho. Durma. Eu te acordarei se algo urgente acontecer. Eu queria argumentar, queria provar que podia continuar trabalhando, continuar insistindo. Mas meu corpo estava me traindo, a exaustão puxando meus ossos, minha visão embaçando ligeiramente nas bordas. Eu me levantei. Obrigada pela comida e por tudo mais. Agradeça-me quando isso acabar e você ainda estiver livre. Fui para o quarto de hóspedes, tranquei a porta por hábito e fiquei debaixo do chuveiro até a água quente ficar fria. Acordei com gritos, não exatamente gritos. A voz de Lucian, elevada e nítida, vindo de algum lugar do apartamento. Verifiquei meu telefone. 2h47 da manhã. Vesti o roupão que estava no banheiro de hóspedes, muito caro, provavelmente de seda, e abri a porta. Lucian estava na sala de estar, telefone apertado na orelha, a outra mão apoiada na janela. Mesmo do outro lado do apartamento, eu podia ver a tensão em seus ombros. Não me importo com o que ele está oferecendo. A resposta é não. Pausa. Porque ele é um passivo e eu não faço negócios com homens que traficam crianças. Fim da discussão. Outra pausa. Mais longa desta vez. Então ele pode levar suas preocupações para outra pessoa. Não estou interessado em acomodações ou compromissos. Você tem 48 horas para tirar suas operações do meu território, ou eu as removerei eu mesmo. Ele desligou. Eu deveria ter voltado para o meu quarto. Deveria ter lhe dado privacidade. Em vez disso, entrei na sala de estar. Ele se virou, me viu e algo passou pelo rosto dele. Surpresa, talvez, ou frustração por ter sido ouvida. Você deveria estar dormindo. Você deveria ter sido mais quieto se não quisesse que eu ouvisse. Eu caminhei até onde ele estava. Quem era? Ninguém com quem você precise se preocupar. Lucian. Ele me estudou por um momento, então suspirou. Um dos associados de Harrow tentando negociar uma trégua, sugerindo que, se eu recuar, Harrow me oferecerá uma porcentagem de sua operação. Você disse não, obviamente. Por quê? Eu perguntei. Você disse que isso é sobre proteger seu território. Se ele está oferecendo trabalhar com você, em vez de contra você, porque há linhas que eu não cruzo. A voz dele era seca, absoluta. Eu movimento dinheiro. Eu facilito transações. Eu protejo operações nas quais adultos escolhem se envolver. Mas eu não toco em nada envolvendo crianças. E eu não faço negócios com homens que o fazem.
A veemência em seu tom me pegou desprevenida. Isso não é sobre território, eu disse calmamente. Isso é pessoal. Ele não respondeu, apenas se virou para a janela, olhando para a cidade. Eu me movi para ficar ao lado dele, perto, mas sem tocar. Você não precisa me contar, mas se somos parceiros, não somos parceiros. Éramos aliados com um inimigo comum. Certo, aliados, então. Aliados geralmente não escondem suas motivações uns dos outros. Ele ficou em silêncio por um longo momento. Então eu tinha uma irmã mais jovem, brilhante, linda. Tudo de bom no mundo, a voz dele era controlada, mas algo por baixo dela era cru. Quando eu tinha 23 anos, ela foi levada por homens que dirigiam uma operação muito semelhante ao que Harold está dirigindo agora. Eventos de arte como cobertura. Remessas roteadas por canais legítimos. Vítimas movidas como carga. Minha garganta apertou. O que aconteceu? Eu a encontrei. 3 semanas depois em um container de transporte em Nova Jersey. Ele fez uma pausa. Ela estava viva, mas o que eles tinham feito com ela, ela nunca mais foi a mesma. Ela viveu por mais 6 meses antes de ela, decidir que não podia mais. Lucian, eu construí este mundo para garantir que isso nunca mais aconteça. Nem na minha cidade, nem no meu território, nem enquanto eu tiver o poder de impedir isso. Ele finalmente olhou para mim. Então, quando Gideon Harold usa remessas de arte para mover pessoas vulneráveis, quando ele se esconde atrás de conselhos de museus e galas de caridade, quando ele corrompe sistemas que deveriam proteger, eu não negocio, eu destruo. Eu entendi então, realmente entendi. Isso não era apenas negócio para ele, era pessoal, visceral, uma ferida antiga que nunca havia cicatrizado. Sinto muito, eu disse sobre sua irmã. Não se lamente. Ajude-me a terminar isso. Ficamos ali na escuridão, as luzes da cidade lançando sombras em seu rosto, e eu senti algo mudar entre nós. Algum entendimento mais profundo do que nosso acordo negociado, mais perigoso do que uma simples atração. Eu vou, eu disse. Ele assentiu uma vez, então recuou, criando distância novamente. Você deveria dormir. Começamos cedo. Você também deveria. Eu não durmo muito por causa dela. Ele não respondeu, apenas gesticulou para o corredor. Vá. Eu fui. Mas enquanto eu estava deitada na cama de hóspedes olhando para o teto, eu não conseguia parar de pensar no que ele tinha me dito, na irmã que ele havia perdido, no império que ele havia construído a partir da dor e da raiva, no fato de que eu estava começando a confiar nele de maneiras que não tinham nada a ver com nosso arranjo de negócios. E isso me aterrorizava mais do que qualquer coisa que Gideon Harold pudesse fazer. Acordei com a luz do sol entrando pelas janelas do quarto de hóspedes e o cheiro de café. Por um momento esqueci onde estava. Esqueci tudo o que havia acontecido. Então a realidade voltou. A van, Harold, a armação apertando-se ao meu redor como um laço. Verifiquei meu telefone. 8h23 da manhã. 12 chamadas perdidas de números que eu não reconhecia. 2 mensagens de voz do detetive Reed solicitando que eu o contatasse imediatamente. E uma mensagem de texto de Rachel. Kuma, por favor, me diga que você está bem. As pessoas estão dizendo coisas terríveis. Eu não respondi. Não podia sem piorar as coisas para ela. Encontrei Lucia na cozinha com uma mulher que eu nunca tinha visto antes. Ela tinha uns 40 anos, vestida com um terno cinza carvão, com olhos afiados e o tipo de postura que sugeria ex-militar ou aplicação da lei. Kuma Blake, Lucian disse sem rodeios. Vivian Cross. Ela é especialista em perícia financeira e processo de crimes do colarinho branco. Vivian estendeu a mão. O aperto dela era firme, profissional. O Sr. Carver me informou sobre a situação. Revisei o manifesto de remessa que você sinalizou ontem. Trabalho por impressionante. Obrigada. No entanto, temos um problema. Ela pegou um tablet, abriu uma notícia. Isso foi postado há 1 hora. A manchete dizia:
Funcionário da Meridian Gallery sob investigação por roubo de arte e fraude. Minha fotografia, puxada do site da galeria, estava prominentemente exibida. O artigo citava fontes não identificadas, alegando que eu havia sido pega falsificando registros de autenticação e roubando itens da coleção Archer. Mencionava meu comportamento errático e recentes problemas disciplinares. Nada disso era verdade. Tudo parecia plausível. Eles estão se movendo mais rápido do que o previsto. Lucian disse, isso é Harrow aplicando pressão pública. Até esta tarde, seu nome estará associado à fraude em todas as publicações da indústria da arte. Minhas mãos estavam tremendo. Eu larguei o telefone antes de derrubá-lo. Podemos lutar contra isso? Emitir uma declaração. Antecipar-nos. Qualquer declaração que você fizer será distorcida. Vivian disse, a narrativa já está definida. Precisamos mudar o foco completamente. Fazer isso sobre a operação de tráfico, não sobre você. Como? Atacando. Lucian gesticulou para a mesa de jantar, onde os monitores ainda estavam configurados. Vivian passou a noite rastreando as empresas de fachada por trás daquelas instalações de restauração. Mostre a ela. Vivian puxou um diagrama de rede. Corporações ligadas a corporações em camadas tão profundas que pareciam um labirinto. Mas no centro, destacado em um nome, Harrow Cultural Holdings. Gideon Harrow possui ou controla 17 das 20 instalações sinalizadas em sua análise de remessa. Vivian disse que as estruturas corporativas são projetadas para obscurecer a propriedade, mas a trilha de papel existe. Transferências bancárias, registros de propriedade, declarações fiscais, está tudo lá. Isso é prova. Eu disse que é um começo, mas não é suficiente para processo federal. Precisamos conectar as instalações à atividade criminosa real. Mostrar que elas não são apenas negócios falsos, mas participantes ativos no tráfico. Como fazemos isso? O telefone de Lucian tocou. Ele olhou para a tela, franziu a testa. Preciso atender. Ele entrou em seu escritório, fechando a porta. Vivian o observou sair, então se virou para mim. Você deve saber que o que estamos fazendo aqui é extraordinariamente arriscado. As evidências que reunimos são inadmissíveis em tribunal. Os métodos usados para obtê-las são ilegais. Se isso der errado, você não estará apenas enfrentando acusações de fraude. Você estará enfrentando acusações federais por crimes de computador. Lucian não mencionou isso. Lucian nem sempre menciona o perfil completo de risco. Ela fez uma pausa. Quero ter certeza de que você entende o que está concordando. Isso não é apenas cooperação. Isso é participação ativa em atividade ilegal. Olhei para o diagrama da rede na tela. 17 instalações. Quantas pessoas haviam sido movidas através delas? Quantas vidas destruídas enquanto homens como Harrow sorriam em galas de caridade e recebiam prêmios por filantropia cultural? Eu entendo. E eu disse, o que você precisa de mim? A expressão de Vivian mudou. Respeito, talvez, ou reconhecimento. Há um leilão privado hoje à noite. Somente por convite, muito exclusivo. Harrow o está organizando em sua propriedade em Greenwich. Peças de alto valor, grandes colecionadores e, de acordo com o manifesto de embarque, uma janela conveniente para movimentar outras mercadorias. Você quer que eu vá? Eu quero que você entre. Documente tudo o que puder e crie barulho suficiente para que Harrow tenha que responder. Force-o a cometer um erro. Como vou conseguir um convite? Meu nome está em todo lugar. Notícias de que sou uma ladra. A porta do escritório abriu. Lucian emergiu, sua expressão cuidadosamente neutra de uma maneira que significava que algo havia dado muito errado. Problema? Vivian perguntou. Eles acabaram de executar um mandado de busca no apartamento de Kuhlman. Encontraram 3 itens da coleção Archer escondidos no seu armário. Meu estômago embrulhou. Isso é impossível. Eu nunca sequer voltei para meu apartamento desde então. Eu sei. Eles foram plantados, obviamente,
Mas Reed agora tem evidências físicas para apoiar um mandado de prisão. Ele olhou para mim. Você tem talvez 6 horas antes que esse mandado seja emitido. Depois disso, todas as agências de aplicação da lei na área triestadual estarão procurando por você. Então, adiantamos o cronograma. Vivian disse, leve-a para Greenwich hoje à noite. Pegue o que precisamos e então decida se a entregamos ou a fazemos desaparecer completamente. Me fazer desaparecer, eu a encarei. O que isso significa? Significa nova identidade, nova cidade, nova vida. Temos recursos para isso se for necessário. Não estou fugindo, eu não fiz nada de errado. A inocência é irrelevante se as evidências dizem o contrário. Vivian disse secamente. Você tem 2 escolhas. Ir para aquele leilão e conseguir provas. Ou se entregar e esperar que o sistema funcione. Em qual você confia mais? Eu olhei entre eles. A expressão de Lucian era ilegível. A de Vivian era pragmática, calculista. Como eu entro? Eu perguntei. Você vai como minha acompanhante, Lucian disse. As palavras pairaram no ar entre nós. Sua acompanhante, eu repeti. Harold sabe que eu coleciono. Ele sabe que eu tenho os recursos para participar de seus leilões. Ele não sabe que você está conectada a mim. A voz de Lucian era controlada, clínica. Você estaria lá como minha companheira, alguém em quem eu confio para avaliar peças antes de eu fazer lances. Isso é insano. No momento em que ele me vir, ele ficará confuso, possivelmente desconfiado, mas ele não agirá no meio do seu próprio leilão com 50 testemunhas presentes. Ele esperará, observará, tentará descobrir o ângulo, o que nos dá tempo para documentar o que precisamos e sair. Vivian abriu um contato em seu tablet. Tenho alguém no Distrito Sul do FBI que é especialista em casos de tráfico. Se pudermos dar a ela evidências suficientes, remessas documentadas, propriedade das instalações, correlação de linha do tempo, ela agirá rápido o suficiente para contornar as conexões locais de Harold. Se eu disse, isso é muito risco em uma palavra. Sim, Lucian disse que sim, é por isso que esta é a sua escolha. Meu telefone vibrou novamente. Outro número desconhecido. Outra mensagem de voz que eu não ouviria. Eu farei isso, eu disse, o leilão esta noite. Vivian assentiu. Então precisamos nos preparar. Você precisará de roupas apropriadas, uma história de fachada e completa familiaridade com o layout da propriedade. O leilão começa às 8. Saímos às 6. Ela se levantou. Eu voltarei às 3 com tudo o que precisamos. Enquanto isso, estude isso. Ela me entregou um tablet carregado com documentos, lista de convidados, planta baixa, protocolos de segurança. Memorize tudo isso. Ela saiu. Eu fiquei ali com o tablet, tentando processar o que eu acabara de concordar. Lucian estava me observando. Você não precisa fazer isso. Sim, eu preciso. A menos que você tenha um plano melhor que não termine comigo na prisão. Uma vez que fazemos isso, uma vez que você entra naquela propriedade comigo, não há como voltar atrás. Harold saberá que você está envolvida comigo. Ele virá atrás de você com tudo o que tem. Ele já está fazendo isso. Não assim. Agora você é uma testemunha inconveniente. Depois desta noite, você será uma ameaça ativa. A distinção importa. Então é melhor garantir que tenhamos evidências suficientes para enterrá-lo. Algo mudou na expressão de Lucian. Não exatamente um sorriso, mas perto. Sim, é melhor. As horas se misturaram. Eu estudei a lista de convidados, memorizei a planta, revisei os protocolos de segurança. 47 convidados, principalmente colecionadores. Reconheci o cofre onde o leilão aconteceria, câmeras em todas as entradas, guardas no perímetro. Às 3h, Vivian retornou com sacolas de roupas e uma maquiadora. Às 5h30, eu estava no banheiro de hóspedes usando um vestido que sussurrava riqueza em azul meia-noite,
cortado para seguir meu corpo de maneiras que sugeriam em vez de mostrar. A maquiadora havia feito algo sutil no meu rosto, afiado minhas maçãs do rosto, escurecido meus olhos, me feito parecer sofisticada e ligeiramente perigosa. Eu não me reconhecia. Vivian apareceu na porta, sua história de fachada. Você conhece Lucian há 3 meses. Conheceram-se em uma inauguração de galeria. Relacionamento casual. Você consulta colecionadores particulares. A investigação é um mal-entendido sendo tratado por seu advogado. Você não está preocupada. Confiança é tudo. E se Harold pressionar, você ri e muda de assunto. Não defenda, não explique, apenas redirecione. Lucian emergiu de seu escritório usando um smoking que o fazia parecer ainda mais perigoso do que o normal. Ele parou quando me viu. O silêncio se estendeu por muito tempo. Bem, eu disse, odiando como eu soava incerta. Você servirá, ele disse finalmente. Mas algo em sua voz era diferente, mais áspero. A viagem até Greenwich levou 90 minutos. Lucian sentou-se ao meu lado no banco de trás do Bentley, revisando algo em seu telefone. Eu tentei me concentrar na planta que eu havia memorizado, mas eu continuava me distraindo com a proximidade dele. A maneira como o perfume dele se misturava com o interior de couro, a maneira como a mão dele repousava em sua coxa, perto o suficiente para tocar. Esta era uma missão, uma operação, nada mais. Eu repetia isso como um mantra. A propriedade de Harold apareceu no final de uma longa entrada particular. Uma mansão georgiana expansiva iluminada como um museu. Carros alinhados na entrada circular, manobristas se movendo eficientemente. Homens de smoking e mulheres de vestidos de noite se dirigiam à entrada. Lembre-se, Lucian disse enquanto nosso carro parava. Você está aqui porque quer, não porque tem medo. Eu tenho medo. Então não deixe que eles vejam. Ele saiu primeiro, veio para o meu lado e ofereceu sua mão. Eu a peguei, seus dedos se fecharam em volta dos meus, quentes e seguros. E caminhamos juntos para o mundo de Gideon Harold. O hall de entrada era exatamente tão opulento quanto eu esperava. Pisos de mármore, lustres de cristal, arte em cada parede. Uma mulher com uma prancheta verificou nossos nomes. Lucian Carver e convidada, Lucian disse suavemente. Ela sorriu. Claro, Sr. Carver, o cofre está lá embaixo. Champanhe está sendo servido na biblioteca. Entramos no fluxo de convidados. Reconheci rostos de eventos de galerias, conselhos de museus, casas de leilões, pessoas que me tratavam como móveis quando eu era funcionária, mas sorriam para mim agora porque eu estava no braço de Lucian. Kima, a voz me parou fria. Eu me virei. Gideon Harold estava a 6 pés de distância, taça de champanhe na mão, sua expressão perfeitamente agradável. Pessoalmente, ele era exatamente como eu me lembrava. Cabelo prateado, olhos gentis, o tipo de rosto que pertencia a uma página da Wikipédia de um filantropo. Eu não esperava vê-la aqui, ele disse. Seu tom era amigável, curioso, com apenas um toque de confusão, especialmente dadas as circunstâncias recentes. A mão de Lucian pousou na minha região lombar. Possessivo, protetor. Não creio que nos conhecemos. Lucian Carver, Gideon Harold. Esta é a minha casa. Ele apertou a mão de Lucian, mas seus olhos nunca me deixaram. A senhora Blake fez alguns trabalhos de autenticação para vários colecionadores que conheço. Excelente olho para detalhes. Então descobri, Lucian disse. Por isso valorizo a consulta dela. Claro, o sorriso de Harold não vacilou. Embora eu esteja surpreso que a Meridian esteja permitindo que ela trabalhe de forma independente enquanto conduzem sua auditoria. A ética profissional pode ser tão complicada, não é? Lá estava. A faca sutil, eu sorri de volta. A auditoria é uma formalidade, um mal-entendido que meu advogado me garante que será resolvido rapidamente. Não estou preocupada. Fico feliz em ouvir isso. Essas situações podem ser tão prejudiciais
se não forem tratadas adequadamente. Ele inclinou a cabeça ligeiramente. Diga-me, Sr. Carver, há quanto tempo você e a senhorita Blake se conhecem? Tempo suficiente, Lucian disse, sua voz carregando uma ponta que sugeria que a conversa havia terminado. O sorriso de Harold se aguçou. Bem, aproveite o leilão. Acho que você encontrará algumas peças muito interessantes disponíveis esta noite. Ele se afastou. Esperei até que ele estivesse fora do alcance da voz. Ele sabe. Claro, ele sabe, mas ele não sabe o que estamos planejando. A mão de Lucian ainda estava nas minhas costas, firme. Prosseguimos. Documente tudo. Fique perto de mim. Nós nos movemos pela biblioteca, pela galeria. Eu cataloguei rostos, conversas, a maneira como certos convidados se aglomeravam de formas que sugeriam negócios mais do que socialização. E então eu a vi, Margaret Hale, diretora de RH da Meridian, conversando intimamente com um homem que eu reconheci da lista de associados de Vivian, um dos supostos manipuladores de Harold. Eu toquei o braço de Lucian. Margaret Hale com o homem de terno cinza. Esse é Victor Reyes da lista de manipuladores. Bom, confirma a conexão. A voz de Lucian estava calma. Deixe-a te ver, mas não se envolva. Como se fosse convocada, Margaret levantou os olhos. Seus olhos encontraram os meus do outro lado da sala. Eu a vi ficar pálida. Então ela disse algo urgente para Victor e ambos desapareceram em um corredor lateral. Eles estão assustados, eu disse. Bom, pessoas assustadas cometem erros. Lucian checou seu relógio. O leilão começa em 15 minutos. O cofre era tudo o que eu esperava. Climatizado, iluminação com qualidade de museu, segurança que faria Fort Knox ter inveja, detectores de metal, verificação de bolsas, 2 guardas na entrada. Eu passei sem incidentes. A mão de Lucian encontrou minhas costas novamente enquanto entramos. 40 cadeiras de frente para um pequeno palco onde as peças seriam exibidas. Catálogos em cada assento, fotografia profissionalmente impressa que correspondia às grandes casas de leilão. Abri o meu e comecei a catalogar. Lote 7, bronze renascentista, atribuído a Jambaloni. Lote 12, natureza morta, holandesa de 1650. Eu já tinha visto algumas dessas peças antes no manifesto de embarque da Meridian, sinalizadas para restauração. Inclinei-me perto de Lucian. Olhe o lote 7. Autentiquei uma peça quase idêntica no ano passado para um cliente em Boston. Aquela peça foi documentada como permanecendo em uma coleção particular. Não deveria estar aqui. Significando que estas podem ser roubadas. Antes que Lucian pudesse responder, as luzes diminuíram. Gideon Harold subiu ao palco. Senhoras e senhores, obrigado por se juntarem a nós esta noite. Temos uma coleção notável para compartilhar com vocês. Peças provenientes de propriedades e coleções particulares, buscando novos lares para tesouros que merecem ser apreciados. Ele falava com facilidade praticada, charmoso, culto, completamente crível. Eu o observei sorrir e gesticular e discutir a preservação do patrimônio cultural. E eu queria gritar. Este homem havia colocado um capuz sobre minha cabeça, tentado me sequestrar, me incriminado por crimes que não cometi. E agora ele estava em um palco cercado pela elite da cidade, vendendo arte roubadas como se fosse a coisa mais natural do mundo. O leilão começou. Eu observei a licitação, rastreei os compradores, memorizei padrões. Lucian licitou ocasionalmente, não o suficiente para vencer, mas o suficiente para parecer engajado. Entre os lotes, eu peguei meu telefone e tirei fotos discretas das páginas do catálogo, dos compradores, das peças enquanto eram exibidas. Lote 23, o leiloeiro anunciou. Uma oferta privada não listada em seus catálogos. Uma rara oportunidade. 2 homens trouxeram uma caixa. Uma caixa de madeira de 6 pés de altura. Exatamente as dimensões que eu tinha visto no manifesto de embarque. Exatamente o tamanho para mover algo que não era arte. Meu sangue gelou.
O leiloeiro gesticulou para a caixa. Este lote está disponível apenas para visualização privada. Partes interessadas devem falar com o Sr. Harrow diretamente após o leilão. A caixa foi levada. Olhei para Lucian. Sua mandíbula estava tensa. Você viu? Sim. Ficamos o resto do leilão, sorrimos, licitamos, interpretamos nossos papéis. Mas tudo o que eu conseguia pensar era naquela caixa, no que poderia estar dentro dela. Em quantas vezes Harold tinha feito isso? Usado leilões legítimos como cobertura para vender coisas que não eram arte de forma alguma. Quando o leilão terminou, os convidados se dirigiram à biblioteca para o champanhe. Lucian e eu nos movemos com eles, mas a mão dele nas minhas costas estava tensa. Precisamos encontrar onde eles levaram aquela caixa, ele disse calmamente. Como? A planta baixa mostrava um corredor de serviço que levava à área de carga. Se pudermos chegar lá, Cosma Blake. Eu me virei. O detetive Malcolm Reed estava parado atrás de nós, não mais de terno. Ele usava um smoking. Ele se encaixava perfeitamente entre os convidados de Harrow. Detetive Reed, eu disse, mantendo minha voz firme. Eu não sabia que você colecionava arte. Eu não coleciono. Estou aqui a negócios. O sorriso dele era frio. Tenho um mandado para sua prisão. Você pode vir calmamente ou podemos tornar isso muito público. Sua escolha. Na verdade, Lucian disse, sua voz cortando o silêncio como uma lâmina. Ela não vai a lugar nenhum. A expressão de Reed não mudou. Sr. Carver, eu tenho um mandado. Baseado em evidências plantadas, Lucian ergueu seu telefone. Esta é uma gravação da sua conversa com Victor Reis há 40 minutos. Aquela em que você confirmou que o mandado estava pronto e sugeriu esperar até depois do leilão para o máximo impacto. O rosto de Reed ficou pálido. Eu tenho advogados muito bons. Então, você vai sair desta casa, dizer a quem estiver esperando que a Sra. Blake não estava aqui e esperar que seu nome não apareça quando a investigação federal começar. O sorriso de Lucian era frio. Saiam agora ou eu envio isso para o promotor do ZOCO em 60 segundos. Reed se virou e foi embora. Eu não respirei até que ele desaparecesse. A caixa, Lucian disse. Precisamos ver o que há nela antes que Harold perceba que Reed falhou. Ele me guiou por um corredor lateral até o corredor de serviço. Pisos de concreto, iluminação fluorescente. Nós nos movemos rápido, em silêncio. A área de carga apareceu exatamente onde a planta baixa mostrava que estaria. E lá no centro estava a caixa, 6 pés de altura, de madeira com furos de ar perfurados ao longo da borda superior. Furos de ar. Meu estômago embrulhou. Lucian se aproximou fotografando. Eu li o manifesto por cima do ombro dele. Southampton Escultura Decorativa. Tem alguém lá dentro, eu sussurrei. Ele já estava trabalhando nas travas, mas elas eram mais complexas do que pareciam. Um mecanismo de travamento que eu reconheci de contêineres de transporte de alta segurança. É um sistema de 3 pontos, eu disse, passando por ele. Como os que usamos para peças de museu frágeis. Você tem que liberá-los em sequência ou aciona um alarme. Eu trabalhei nas travas da maneira como fui treinada. Superior, inferior, meio. O painel abriu silenciosamente. Uma garota nos encarou de volta, talvez 16. Olhos aterrorizados, fita adesiva sobre a boca, lacres de plástico nos pulsos. Lucian tirou a fita e cortou os laços em segundos. Você está segura. Vamos te tirar daqui. Passos ecoaram. Várias pessoas vindo rápido. Vá, Lucian disse, apertando seu telefone na minha mão. Saída de serviço lá do leste. Carros esperando. Tire-a daqui. E você, garantindo que Harold não siga. Algo em sua expressão apertou meu peito. Vá agora. Eu peguei a mão da garota e corri. A saída de serviço abriu para a escuridão. A estrada de acesso ficava a 50 metros através de jardins. Podia ver as luzes traseiras do Bentley. Na metade do caminho, gritos irromperam atrás de nós. Eu não olhei para trás.
Apenas puxei a garota para a frente, meus saltos afundando na grama, meu vestido prendendo em arbustos. A senhora Reeves tinha a porta do carro aberta antes de chegarmos a ele. Ela puxou a garota para dentro, a envolveu em um cobertor. Onde está o Sr. Carver? Ainda lá dentro. Tiros. 3 tiros ecoando pela propriedade. Meu coração parou. Então eu o vi. Lucian correndo pelo gramado. Sua jaqueta de smoking sumiu, camisa branca rasgada. Atrás dele, caos, luzes inundando a propriedade, pessoas gritando. Ele alcançou o carro, jogou-se ao meu lado e a senhora Reeves pisou no acelerador. O FBI já está lá, ele disse, respirando pesadamente. O contato de Vivian agiu rápido. Eles encontrarão tudo. A garota no canto estava chorando em silêncio. Eu estendi a mão, peguei a dela, apertei suavemente. Você está segura agora, eu disse. Eu prometo. Ela assentiu, não falou. O carro acelerou por estradas escuras de Connecticut. Sirenes sumiram atrás de nós. Lucian fez ligações breves, eficientes, arranjando coisas que eu não entendia completamente. Mas eu entendi a parte importante. A garota seria cuidada. A evidência seria processada. O império de Harrow cairia. Nós havíamos feito o que viemos fazer. Onde a estamos levando? Eu perguntei calmamente. Brooklyn. Vivian tem pessoas que são especialistas em recuperação. Elas cuidarão dela. Ele fez uma pausa e o mandado desaparecerá. Assim que o caso federal estourar, Reed não insistirá em uma prisão quando estiver enfrentando sua própria acusação. O carro parou em frente a um discreto sobrado de tijolos. Vivian estava esperando com 2 mulheres que se moviam com gentileza praticada. Elas levaram a garota para dentro com vozes baixas e mãos cuidadosas. Eu observei até a porta se fechar atrás delas. A senhora Reeves afastou o carro da calçada. Lucian sentou-se ao meu lado na escuridão, perto o suficiente para que nossos ombros se tocassem. Você ajudou a abrir a caixa, ele disse finalmente. Sistema de travamento de 3 pontos. Eu os conheço. Você poderia ter acionado um alarme, mas não acionou. Eu olhei para ele. Eu sou boa no que faço, Lucian. Você continua surpreso com isso. Eu continuo impressionado com isso. Há uma diferença. Ele se virou para me encarar. O que você fez hoje à noite, tirá-la de lá, manter a calma, usar suas habilidades, mesmo quando balas estavam voando, isso não é algo que a maioria das pessoas pode fazer. A maioria das pessoas não está sendo incriminada por crimes federais. A maioria das pessoas teria fugido, se escondido, esperado que outra pessoa resolvesse. A voz dele baixou. Você não. Você entrou na casa de Harrow, o encarou e então invadiu a baia de carregamento dele para resgatar uma garota que você não conhecia. Por quê? Porque precisava ser feito. Essa não é uma resposta. Eu olhei pela janela para a cidade que passava borrada. Quando comecei a mapear aqueles manifestos de remessa, eu não sabia o que estava olhando. Eu só sabia que algo estava errado. Números que não batiam, padrões que não faziam sentido. E eu poderia ter ignorado. Deveria ter, provavelmente. Não era meu trabalho questionar doadores ou investigar logística, mas você não ignorou. Não, porque fingir não ver não faz desaparecer. Apenas te torna cúmplice. Eu me virei para ele. Você me perguntou no carro na primeira noite o que eu vi. Eu vi as abotoaduras de Harrow porque sou treinada para notar detalhes, mas continuei mapeando sua rede porque não conseguia desver o que havia encontrado. E hoje à noite eu abri aquela caixa porque alguém tinha que fazer isso. Lucian ficou em silêncio por um longo momento. O que você quer, Kuma? Depois que isso acabar, depois que Harrow for preso e as acusações forem retiradas e você estiver livre para voltar à sua vida, o que você quer? A pergunta pairou entre nós. Não quero voltar, eu disse. Voltar significa trabalho de autenticação para pessoas que não valorizam minha experiência. Voltar significa ser invisível. Voltar significa desperdiçar minhas habilidades em papelada de seguro.
Enquanto homens como Harold destroem vidas à vista de todos. Então, o que você quer? Eu quero ficar, não como alguém que você está protegendo, como alguém com quem você está trabalhando, uma parceira de verdade. Eu o encarei. Eu quero propósito. Eu quero usar o que sou boa para algo que importa. E eu parei. O quê? A voz dele era áspera. Eu quero você. As palavras saíram mais baixas do que eu pretendia. Não porque você me salvou, não porque eu preciso de proteção, porque em algum lugar entre a perseguição de carro e as janelas à prova de balas e os crimes federais, eu comecei a confiar em você. E hoje à noite, quando ouvi aqueles tiros, eu não estava com medo de ser presa ou de perder minha carreira. Eu estava com medo de perder você. O carro diminuiu, parando em frente ao prédio dele. A senhora Reeves o estacionou, mas não se virou, dando-nos privacidade. Cosima. Meu nome e a voz dele soaram diferentes, mais baixos. Eu vou te beijar agora se você não quiser. Eu fechei a distância entre nós. A boca dele encontrou a minha com uma urgência que me roubou o fôlego. Não gentil, não hesitante. Isso era semanas de contenção se quebrando. A mão dele subiu para segurar meu rosto, inclinou minha cabeça para trás, e eu senti toda a força de seu controle escorregando. Eu o beijei de volta com tudo o que eu tinha. Todo o medo e adrenalina e confiança e desejo que eu estava contendo jorraram. Minhas mãos se apertaram em sua camisa rasgada. Puxei-o para mais perto e ele fez um som baixo em sua garganta que enviou calor por mim. Ele me empurrou para trás contra a porta do carro. Seu corpo pressionado contra o meu, uma mão deslizando em meu cabelo enquanto a outra agarrava minha cintura. Diga-me para parar, ele murmurou contra minha boca. Não, ele me beijou mais forte, mais profundo, como se estivesse tentando memorizar o meu gosto. Quando finalmente nos separamos, ambos respirando pesadamente, a testa dele descansou na minha. Isso muda as coisas, ele disse. Eu sei. Se você é minha, se fazemos isso, eu não faço casual. Eu não faço temporário. Eu não faço pela metade. Bom, eu disse, nem eu. O sorriso dele foi lento, perigoso, inteiramente genuíno. Então, bem-vinda à parceria. Tudo dela. Ele me beijou novamente, mais suave, mas não menos intenso. Então ele pegou minha mão e me levou para dentro do prédio, para o elevador, para o apartamento dele. Nosso apartamento, percebi, porque eu não estava indo embora, não estava voltando. Eu estava ficando. A porta do quarto se fechou atrás de nós e o resto do mundo. A prisão de Harold, a investigação do FBI, a tempestade midiática que viria desapareceram em ruído de fundo. Havia apenas isso, apenas nós, apenas a escolha que eu fiz e o homem que eu escolhi, e a vida perigosa e com propósito que se estendia à frente. Quando as mãos dele encontraram o zíper do meu vestido, e eu senti o tecido deslizar. Quando ele me levantou e me levou para a cama dele, quando as luzes da cidade pelas janelas lançaram sombras em seu rosto, eu não me arrependi de um único segundo disso. 2 semanas depois, eu estava em nosso apartamento, assistindo às notícias da manhã. Gideon Harold preso por acusações federais de tráfico. O detetive Malcolm Reed indiciado por corrupção e obstrução. Margaret Hale nomeada como co-conspiradora. 17 instalações de fachada fechadas. Uma rede desmantelada peça por peça. Meu nome apareceu em exatamente um artigo. Uma breve menção de que uma conservadora não identificada havia inicialmente sinalizado inconsistências, levando à investigação. Nenhuma acusação, nenhum escândalo, apenas uma nota de rodapé na queda de outra pessoa. O contato de Vivian no FBI havia sido minucioso. Lucian veio por trás de mim, deslizou os braços em volta da minha cintura, puxou-me para trás contra seu peito. Sentindo-se vingada, ele perguntou, sentindo que posso respirar. Filmagem na tela de Harold sendo levado de sua propriedade algemado.
Sua máscara perfeita de filantropo finalmente rachou. A garota da caixa, eu disse. Como ela está? Brigo, aconselhamento. Eles encontraram a família dela. Ela volta para casa na semana que vem. Isso é bom. Há outras 6 que eles identificaram do manifesto que você mapeou. A equipe de Vivian está trabalhando na reunificação. Ele apertou um beijo na minha têmpora. Você fez isso. Nós fizemos isso. Não. Os braços dele apertaram-me. Eu tenho feito isso por 12 anos. Eu desmantelei operações, congelei bens, arruinei homens poderosos. Mas eu nunca tive alguém que pudesse ver o que você vê. Conectar o que você conecta. Você não apenas me ajudou a derrubar Harrow. Você me mostrou uma maneira melhor de lutar. Eu me virei em seus braços, olhei para ele. O que acontece agora? Agora você me ajuda a revisar propostas de aquisição para uma coleção de artes decorativas francesas. A proveniência parece limpa, mas eu valorizo sua experiência. É isso. A gente simplesmente volta ao trabalho. Acabamos de desmantelar uma rede de tráfico. Acho que já tivemos drama suficiente para o mês. Ele gesticulou para a mesa de jantar, onde os arquivos esperavam. Além disso, este é o trabalho. Revisar documentos, identificar inconsistências, garantir que coisas valiosas acabem nas mãos certas. Nem sempre é tiroteio e incursões federais. Às vezes é apenas planilhas. Mas quando você encontra algo errado, ele sorriu ligeiramente. Agora você tem alguém que realmente fará algo a respeito. Meu telefone vibrou. Uma mensagem de um número que eu não reconhecia, mas a assinatura me disse tudo. Elena Roth, diretora, Meridian Gallery. Senhorita Blake, quero me desculpar pessoalmente pela situação que você suportou. As ações de Margaret Hale foram inconcebíveis. Ficaríamos honrados se você considerasse retornar a Meridian em um papel de consultoria sênior com total autonomia. Por favor, ligue quando for conveniente, eu mostrei a Lucian. Sua carreira, ele disse, totalmente restaurada como prometido. Eu não acho que quero voltar para lá. Não, eu acho que quero construir algo novo. Eu olhei para os arquivos na mesa. Você disse que precisava de alguém que pudesse ver o que você vê. Alguém que entenda de proveniência, autenticação, os sistemas que podem ser corrompidos. Eu acho que há trabalho que poderíamos fazer juntos. Trabalho de verdade. Não apenas derrubar homens como Harrow, mas impedi-los de operar em primeiro lugar. Lucian me estudou por um longo momento. Você quer construir uma operação due diligence para colecionadores, verificação de proveniência com dentes, usando sua expertise para limpar o mercado de arte por dentro. Por que não? Você tem a rede. Eu tenho as habilidades. Ambos temos a motivação. Eu gesticulei para a tela onde a foto de fichamento de Harrow estava sendo exibida. Quantos mais como ele estão por aí usando arte, museus, caridade como cobertura para tráfico, lavagem de dinheiro, exploração? Dezenas, talvez centenas. Então vamos encontrá-los. Eu me movi para a mesa de jantar, abri a primeira das artes decorativas, século XVIII. A documentação de proveniência era extensa, mas algo nas datas de exportação não se alinhava com a linha do tempo de aquisição descrita. Lucian veio para ficar ao meu lado, olhando por cima do meu ombro. Lá eu disse apontando. Esta peça foi supostamente adquirida em 1923, mas a licença de exportação é datada de 1921. Isso não é possível. Erro de escrita ou fraude. Eu abri um banco de dados de referência no meu laptop. Deixe-me fazer uma verificação cruzada do número de catálogo contra desaquisições conhecidas de museus daquele período. Ele me observou trabalhar e eu senti o peso de sua atenção. Não controladora, não possessiva, apenas presente, engajada, respeitando meu processo. Você está certa, ele disse depois que eu rastreei a discrepância até uma provável fonte. Esta coleção tem problemas. Eu vou passar e sinalizaremos o vendedor. Se eles estão movimentando uma peça fraudulenta,
provavelmente estão movimentando mais. Nós. Ele disse a palavra como se estivesse testando-a. Você tem certeza disso? Construindo algo permanente, permanecendo neste mundo. Pensei na minha vida antiga, o estúdio de conservação onde eu era invisível, o apartamento em que nunca me senti segura, a carreira que só valorizava minhas habilidades quando era conveniente. Então pensei na garota da caixa, no império de Harold desmoronando, na maneira como Lucian olhava para mim, como se eu fosse extraordinária em vez de descartável. Tenho certeza, eu disse. Eu fico. Ele me puxou para si, beijou-me lentamente, profundamente. Então, vamos trabalhar, parceira. Passamos a tarde revisando arquivos. Quando encontrávamos algo questionável, sinalizávamos. Quando a proveniência estava limpa, aprovávamos. Quando a noite chegava, pedíamos comida para a viagem e trabalhávamos no jantar lado a lado na mesa. Era exatamente o que eu queria. Propósito, parceria. O tipo particular de confiança que vinha de estar ao lado de alguém quando balas voavam e escolher ficar. Mais tarde, quando os arquivos estavam fechados e as luzes da cidade brilhavam pelas janelas, e as mãos de Luciana me encontraram na escuridão do nosso quarto, pensei em quanto havia mudado em 2 semanas. 2 semanas atrás, eu era invisível. Agora, eu era vista, valorizada, escolhida. 2 semanas atrás, eu era impotente. Agora, eu estava construindo algo que importava. 2 semanas atrás, eu havia me jogado na frente de um carro porque homens com armas batiam em homens com dinheiro. E eu estava lá apostando minha vida que quem quer que estivesse atrás daquele vidro fumê tinha ambos. Eu estava certa. Mas eu consegui algo que não esperava. Eu consegui um parceiro, um propósito, um lar. E enquanto Lucian me puxava para mais perto, enquanto sua boca encontrava a minha, e o mundo se estreitava apenas para nós, eu sabia que havia feito exatamente a escolha certa. O preço havia sido alto, mas o que eu havia ganhado valia tudo. Obrigado por ouvir até o fim. Se você gostou desta história, por favor, assine para não perder a próxima história de amor da máfia. E diga-me nos comentários de onde você está ouvindo e o que achou deste narrador. Seu feedback realmente me ajuda a torná-los ainda melhores para você. Obrigado por deixar minhas histórias fazerem sua companhia.